Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta aqui e trazendo mais um vídeo que é especialmente maravilhoso. Eu convido vocês para ficarem até o fim, para compartilharem esse vídeo, para dar o like e para aquele que compreendeu realmente se envolva na divulgação, na expansão deste trabalho. Eu creio que será muito bem recompensado pelo nosso Deus. Nós vamos ler um texto para marcar aqui a base, a palavra do Senhor, marcar este vídeo, e vamos ler aqui sobre a ressurreição de Jesus. Vamos ler alguns versículos. Um momento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Só até aqui, meus irmãos. Então nós vamos comentar sobre isto. O capítulo é um pouco extenso, mas o cerne desta lição não pode ser desprezado, né? Nós vamos procurar trazer da melhor forma possível. Então aqui, meus irmãos, nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Temos falado sobre a trajetória de Jesus, especialmente nos últimos dias, os sofrimentos que ele passou, as ocorrências difíceis, pessoas o fustigando. E foi um tempo muito difícil, que Jesus, nós vimos em alguma parte, que ele até hesitou em desistir do propósito de Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, naquela oração que ele fez ali, já perto de ser preso, né? E isso certamente era uma dificuldade muito grande. Nós vemos a perseguição por parte dos religiosos, dos políticos. Nós vemos, inclusive, a multidão, aquela multidão tão grande que ia atrás dele, que a gente pensava: que bom, um homem seguido por uma multidão. Só que aquela multidão não eram de pessoas que o amavam, que queriam compromisso com ele, mas eram pessoas que uns queriam comer pão e peixe, outros queriam ser curados, outros queriam escarnecer deles, outros queriam até mesmo matá-lo, né, procurando uma ocasião para matá-lo e colocá-lo em dificuldade. Então foi um período de muito sofrimento para o nosso Senhor Jesus, este seu tempo de ministério aqui nesta terra. Não foi nada fácil. Pobreza, ali no Isaías 53 fala exatamente como ele era. Eu creio que como ele ficou, né, de tanto sofrimento que houve nessa sua trajetória. E aqui a ressurreição do Senhor, ela foi uma confirmação de todo o plano de Deus para a nossa salvação, que foi consumada ali com a sua ressurreição. Ali ele já ressurreto, já não tinha mais quem o impedisse, já tinha cumprido o seu propósito. E ali o desfecho que nós vemos foi muito interessante, porque ali já não havia mais aquela multidão. Até os discípulos, que também estiveram com ele durante o seu ministério, que venhamos e convenhamos, irmãos, os discípulos eram uma equipe assim que falhou muito, né?
Nós vemos como Pedro negou Jesus e vemos quando Jesus foi preso, todos correram, não ficou... teve um até que fugiu nu, diz a palavra, né? Então os discípulos, apesar deles terem sido chamados assim com muita honra, nome por nome, Pedro, segue-me, fulano, segue-me. Mas nós sabemos que era uma equipe muito cheia de falhas. Inclusive tinha um que era ladrão, né? Que acabou entregando o Senhor Jesus à morte. Era uma equipe realmente que seguia Jesus, ele conhecia o coração de cada um, no final das contas ele acabou arrebanhando a todos, e isso foi maravilhoso, porque talvez se fosse um homem qualquer, ele teria dito, todos me negaram, pois agora eu não quero mais saber de ninguém. Mas ele teve misericórdia e se apresentou para todos e perdoou a todos e compreendeu a todos, e eles acabaram sendo a base da igreja. E tudo isso há ensino para nós. E nós vemos que ali uma coisa muito maravilhosa, até eu fiquei me chama muita atenção, porque esse trabalho, que a gente tem feito, essa prática do culto familiar, tem sido assim de uma forma, o Senhor tem falado para nós de forma muito profética. Nós temos visto como a vida de Jesus ela foi profética desde o seu nascimento e particularmente até a sua ressurreição e depois também, né? Então, nós vemos ali, como disse, me chamou a atenção que nesses dias que aqui na Terra, aqui no Brasil especialmente, se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós estávamos discorrendo sobre este assunto. E lá na ressurreição, todos tinham abandonado Jesus, inclusive os discípulos, mas tinham umas mulheres que o seguiam de muito tempo. Inclusive tinha Maria Madalena, que a palavra diz que Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, e outras mulheres que elas foram marcadas pela presença de Jesus, pelo amor de Jesus, foram cativadas por este amor, e elas acompanharam o Senhor Jesus até a sepultura, e até depois da sepultura ainda foram elas que foram atrás dos discípulos para dizer, olha, o Senhor ressuscitou, o Senhor contar a história toda para eles, tudo o que aconteceu, e fortaleceu a vida deles, dos discípulos, né? Então, aqui esse parênteses, né, que ainda no clima do Dia Internacional da Mulher, aqui no Brasil, a gente tem como exemplo, não que a gente queira dizer que as mulheres são assim, são preferidas de Deus, mas não. Aqui a gente enfatiza o fato delas após elas terem o encontro com Jesus, elas foram firmes nos seus propósitos, e em outras passagens fala até daquelas que sustentavam o Senhor com os seus bens. Então a gente sabe que foram mulheres que pagaram alto preço, mas não deixaram de seguir ao Senhor. E eram essas que estavam até nos últimos dias de Jesus aqui na Terra, né? Então nós vamos, nós também notamos que aconteceu tudo bem, e Maria, e elas, Maria Madalena e as outras, elas foram atrás dos discípulos e
Mas também começou uma outra fase de dificuldade após a ressurreição do Senhor. Hoje nós já não temos mais aquelas coisas. Ah, será que Jesus existe? Será que é Deus? Será que é profeta? Será que isso? Será que é aquilo? E hoje não há mais que alguém duvidar, que alguém contestar sobre o propósito de Deus na vida de Jesus, o seu ministério. Só se a pessoa realmente for muito, digamos assim, eu diria até um imbecil, né? Porque a história, tudo confirma que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, agora, a gente diria assim, para aqueles que ainda estão indecisos, que hoje em dia nós estamos vivenciando uma outra situação, que é muita gente que está com a sua fé doentia, não está afirmado verdadeiramente no Senhor, conforme manda as Escrituras, estão vacilando, e isto é muito perigoso, porque vacilantes, eu acredito que precisa se consertar, ser confirmado diante de Deus. E nós vemos muita gente assim que não sabe para onde está indo, apesar de estarem dentro das igrejas, dizendo que servem ao Senhor e que estão salvos e tal. Mas isso, meus queridos, só Deus é quem sabe, né? E nós precisamos fazer é nos empenhar para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, que nós possamos olhar para dentro de nós e o nosso espírito confirmar com o Espírito de Deus que somos salvos, que é possível. A palavra do Senhor nos fala sobre isso, né? A Bíblia diz que aquele que crê está salvo. É crer, mas é crer de verdade, é ser comprometido com o Senhor e com a sua palavra. Então, hoje nós temos outros desafios que nós precisamos vencer sempre, particularmente aqueles que estão vacilantes ainda, precisam tomar posição, porque os desafios após a ressurreição de Jesus, devagarinho eles foram surgindo e foram entrando heresias na igreja, e foram entrando vontades humanas e muitas coisas muitas coisas que não têm aprovação de Deus. E hoje nós lidamos com o perigo que nos cerca hoje, mas eu tenho certeza, a palavra nos garante isso, que todas estas coisas são possíveis de serem vencidas e precisam ser vencidas. Eu anotei algumas delas, por exemplo, a religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. A gente está muito convencido, não, porque eu sou muito religioso e minha roupa é assim, e só ando assim, não sei mais o que. Isso não salva ninguém. A imposição política, conforme nós vemos, muita coisa nós podemos pecar por causa da imposição que vem por parte da política. Nós precisamos estar vigilantes. Outra coisa que me chamou a atenção é exatamente o sectarismo. Nós vemos que após a ressurreição de Jesus, ao longo do tempo, foram surgindo igrejas, mais igrejas, um é batista, outro é assembleiano, outro é não sei o quê. Mas, irmãos, para nós chegarmos ao céu, não precisamos ser nada disso, apesar que nós precisamos congregar, mas nós não precisamos, para entrar no céu, sermos rotulados como uma denominação, mas o que nós precisamos é ser identificados com a palavra de Deus. Nós precisamos vencer tudo isso. Volto a dizer, a religiosidade,
a imposição por parte da política e o sectarismo. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar também é que nós estamos vivendo, de vez em quando eu falo isso, no tempo do enfraquecimento da fé, quando nós somos abordados por várias situações que são impositivas mesmo, e que se nós não tivermos uma posição certa, nós podemos vacilar. Quando Jesus estava ali para ser preso, e só estava ele os seus, e aqueles que o prenderam, ele disse, esta é a hora, esta é a vossa hora, falou para aqueles soldados inimigos que estavam ali, esta é a vossa hora e a hora das trevas. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós, diante de tudo isto que a gente está vendo, nós podemos afirmar que nós estamos numa hora muito difícil, onde a nossa fé está sendo provada e que, repetindo isto, é a hora do homem mau, é a hora das trevas, é uma hora que não é fácil. Se nós não estivermos bem posicionados, nós não prevaleceremos. Nós vemos como Jesus ele se posicionou adequadamente, foi fustigado, sofreu os horrores que todos nós sabemos, mas ele não abriu mão da sua posição. E assim nós precisamos ser, para que nós possamos vencer os homens maus, podemos vencer as trevas, possamos vencer todo engano que nos é lançado para nos desviar dos caminhos do Senhor. É um momento muito sério e nós não podemos ser fracos nesta hora, meus queridos. Então, o vídeo que eu tinha para trazer hoje, esta palavra, eu fiquei assim impactada quando eu vi tudo aquilo que está lá na palavra. Você pode conferir, ler este capítulo e os outros e ver as coisas por este ângulo, porque a vida de Jesus, volto a dizer, foi profética e continua sendo até hoje. E nós ficamos por aqui. Desejamos que você se alegre, receba tudo aquilo que Deus tem para lhe dar e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, ainda lembrando da importância de você dar o seu like e fazer a sua inscrição e compartilhar. A paz do Senhor Jesus, meus queridos.